Porque o que nós vamos estar vendo hoje é quando as minhas decisões frustram a minha família. Tá? Então nós temos dedicado esse mês todo para falar sobre família. E nós aprendemos muitas coisas já. Né? Nós já aprendemos muitas coisas. Agora, o detalhe é, aquilo que nós aprendemos, nós vamos praticar ou não. De qualquer forma, nós estamos tomando uma decisão. Um dos objetivos desse mês da família é que as nossas famílias sejam renovadas. A nossa esperança seja renovada. Tá? Então, existe a esperança para as nossas famílias, irmãos. Existe esperança. Se na sua família há alguém que não seja salvo, não perca a esperança. Existe esperança. Se na sua família tem frustrações e problemas e adversidades, existe esperança para a nossa família. Porque qual família não tem adversidades, não é verdade? Tem esperança. Só que essa esperança, ela é baseada nas decisões que nós tomamos. O Senhor, Ele quer fazer uma obra na nossa família. Mas para fazer essa obra, nós precisamos tomar as decisões certas. Senão, o Senhor, Ele não nos obriga a servi-lo. Ele é justo. Ao mesmo tempo que Ele não nos obriga, Ele também nos dá a escolha. Ele diz que se nós o obedecermos, nós colheremos o bem, né, dessa terra, nós teremos frutos. Gálatas 6:7 é um versículo muito importante que se encontra na Bíblia, que diz que tudo que o homem semear, ele vai colher. É uma promessa. Muitas vezes nós olhamos esse versículo de forma negativa, não é verdade? O que você semear, você vai colher. Tudo bem, mas nós também devemos pensar nesse versículo de forma positiva. É uma promessa para nós. Se nós semearmos coisas boas, nós vamos colher coisas boas. Isso é fruto. Então o Senhor, Ele é tão justo que Ele nos permite, né, escolher a semente e, consequentemente, o tipo de fruto que nós vamos colher. Em nossos lares nós enfrentamos decepções, frustrações e problemas. É uma realidade que nós não podemos fugir. Mas nós não devemos também nos esquecer que boa parte das frustrações que nós encontramos nos nossos lares são resultados das escolhas que nós fazemos. Boa parte das frustrações que nós encontramos nos nossos lares são resultados das escolhas que nós fazemos, e nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, seja você filho, esposa, principalmente se você é marido, todos nós aqui hoje à noite, nós tomamos decisões, e essas decisões, elas agem diretamente com a nossa família. Elas interferem na nossa família. Então, o nosso foco sempre deve estar na palavra de Deus. Tomar decisões de acordo com a palavra de Deus. Buscar respostas na palavra de Deus. E a Bíblia traz resposta para todas as questões da nossa vida. Mesmo que ela não tenha respostas diretas, ela nos traz princípios que nós devemos adotar na nossa vida, para que assim nós possamos tomar decisões corretas. Porque nós precisamos entender que as minhas decisões, muitas vezes, elas frustram a minha família, trazem frustrações na família. Né? E quando se fala a respeito de frustrações, nós lembramos muito, como eu disse, da vida de Abraão. E eu quero ler novamente esse texto com os irmãos, lá em Gênesis capítulo 16. Gênesis, no capítulo 16. Lembrando que a história de Abraão é bem extensa na Bíblia, aqui nós vamos ver só um episódio na vida dele. E à medida que nós lemos, nosso foco hoje à noite é meditar e entender o quanto a decisão de Abraão e as minhas decisões podem frustrar a minha família, tá bom? Então nós vamos ler aqui Gênesis capítulo 16, versículos 1 a 6, que a palavra de Deus diz assim: Ora, Sarai
Sarai é Sara, tá bom? Depois, mais adiante, Deus muda o nome dela para Sara. Então, Sarai é a Sara. Ora, Sarai, mulher de Abrão, que mais tarde passou-se a chamar Abraão, não lhe dava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abrão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abrão habitara na terra de Canaã. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu. E vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja contra ti, minha serva pus eu em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos? O Senhor julgue entre mim e ti. E disse Abrão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão, faze-lhe o que bom é aos teus olhos. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Olha que absurdo. E aí a gente pula para os últimos 2 versículos, para ver o desenrolar da história. Se você quiser ler o capítulo em casa, seria bom. Mas diz assim, versículos 15 e 16: e Agar deu à luz um filho a Abrão. E Abrão chamou o nome do seu filho, que Agar tivera, Ismael. E era Abrão da idade de 86 anos, quando Agar deu à luz a Ismael. Tá bom? Então, nós temos uma história aqui muito interessante. Esse é um texto bem conhecido também. Quantos de nós aqui nunca ouvimos sobre a vida de Abraão, não é? E a história de Abraão, aqui nesse episódio, é muito interessante porque ele descreve exatamente muitas coisas que acontecem nos nossos dias. Esse texto ele é muito apropriado para os dias de hoje, irmãos, e por quê? Porque por causa das coisas que nós vemos aqui. O que nós encontramos aqui nesse texto, olha só, um desprezo pela palavra de Deus, pela promessa que Deus havia dado, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Nós encontramos a rebeldia de uma esposa, encontramos um marido que não teve sabedoria para tomar uma decisão, mas se deixou influenciar por uma esposa rebelde. Nós encontramos aqui imoralidade sexual, adultério, ciúmes, brigas, desavenças familiares e um bebê que foi desprezado estando ainda no ventre da mãe. Fala a verdade, nós não estamos retratando aqui os dias de hoje? Inclusive o bebê desprezado no ventre da mãe? Poxa vida, então a gente olha para essa história, é uma história muito atual. E o que nós encontramos aqui, essa sequência de desastres, são coisas que nos ajudam a entender o quanto as minhas decisões, eu não quero usar muito esse termo nossas, as minhas e você, né, as suas, enquanto as minhas decisões interferem diretamente na nossa família, na minha família, e isso traz frustrações, né, traz frustrações para nós. Para nós entendermos melhor, é importante nós entendermos isso, eu queria ver com os irmãos. Volta aí umas 2 páginas, talvez, na sua Bíblia, para Gênesis capítulo 12. 1 ou 2 páginas aí atrás. Nós encontramos uma promessa que Deus havia feito para Abraão. E ele simplesmente precisava crer, acreditar nessa promessa. Em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 4, diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão
da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Então, quando ele recebeu essa promessa, essa ordem e essa promessa de Deus, Abraão tinha 75 anos de idade, e aí ele obedeceu. Interessante que esse mandamento ele obedeceu, né? Ele deixou ali o seu lugar, a tua parentela, e saiu. Então ele saiu daquele lugar, ele tinha, diz a palavra de Deus, 75 anos quando ele saiu. Tá? Ele tinha 75 anos nesse episódio aqui. Mais tarde, o Senhor fortalece essa promessa para o capítulo 15. Nos versículos 1 a 4 também, diz assim: e depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar? Pois que ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que das tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Você vê que Deus havia dado um mandamento para Abraão. Aqui Abraão já está meio titubeando, já está se sentindo numa corda bamba, porque ele não é à toa que ele citou o nome do seu mordomo, do seu servo, Eliezer. Ele disse: Senhor, o que vai acontecer comigo? Eu estou sem filhos. O Senhor havia me dado uma promessa, mas eu não tenho filhos ainda. Eu só tenho o meu mordomo, né, o Damasceno Eliezer. E Deus diz para ele: esse não será o seu herdeiro. Talvez ele estava considerando que Eliezer, ou a linhagem de Eliezer, seria o herdeiro, né, da promessa, que Abraão teria um filho, ou adotaria um filho, né, que não sairia dele e de sua esposa. Mas Deus diz para ele, por isso Deus diz para ele: Abraão, não. Alguém que vai sair das tuas entranhas será o teu herdeiro. Eu ainda vou cumprir a promessa que eu te fiz. Ele precisava crer. Ele só precisava crer. Deus não disse quando cumpriria a promessa, mas Abraão precisaria crer. É necessário. E aí, no capítulo 16, nós temos a história que nós lemos. No capítulo 16, Abraão tinha 86 anos de idade, né? Você viu aí no seu texto. Abraão tinha 86 anos. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus, lá no capítulo 12, ele tinha quantos anos? Se lembra? 75 anos, exatamente. 75. E aí, então, quando o filho da serva, né, de Agar nasceu, Abraão tinha 86 anos, né, 86 anos. Ou seja, quantos anos Abraão teve que esperar, desde a promessa do filho, no capítulo 12, até o momento em que a sua esposa, Sara, coloca Agar diante dele. Olha só, Abraão tinha 75, e aqui ele diz aqui o texto que ele tinha 86 anos. Olha o desespero de Sarai. Olha o desespero. Puxa vida, já passou tanto tempo e até agora nada. E aí o que nós encontramos aqui, irmãos, é que nesse desespero, porque Sara não tinha filhos e eles estavam loucos por filhos, eles queriam muito filhos, né? Mas nesse desespero, o que nós encontramos ali é que, no momento de frustração, Sarai instigou seu marido a tomar uma decisão errada. Ela instigou ele a tomar uma decisão errada porque ela estava desesperada, ela estava frustrada. Nós encontramos aqui uma mulher frustrada. E Abraão, então, ele tinha que tomar uma decisão. Né? Ele tinha que tomar uma decisão. Ela colocou ele na parede. Falou: olha, e aí? E ela ainda coloca a culpa no Senhor. Você viu aqui o texto que disse? O Senhor, né? Ela disse ali: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz.
Agora a culpa é de Deus, né? O Senhor me tem impedido de dar a luz. E aí isso me faz lembrar, irmão, sempre nós vamos trazendo para nós aqui as aplicações. Quantas vezes nós duvidamos da promessa de Deus na nossa vida, nós duvidamos da promessa da palavra, nós duvidamos da palavra de Deus, e às vezes, indiretamente, nós colocamos a culpa em Deus. O Senhor não me fez isso, o Senhor não me permitiu, o Senhor não me deu. Quando, na verdade, nós só precisamos crer na palavra de Deus, ao invés de tomar decisões erradas. E Sara, então, já estava perdendo, né, a sua fé no Senhor, já estava perdendo. Deus não tinha mais aquela credibilidade como Deus diante dela. Deus havia dado uma promessa, ela só precisava crer. Mas ela disse, o Senhor me tem impedido de dar à luz. Então, Abraão, eu te digo o seguinte, pega a minha serva e tenha filhos dela. E aí nós vamos pegar o filho dela e nós vamos adotar para nós, e ele será o herdeiro da promessa de Deus. Esse não era o plano de Deus, irmãos. Não era o plano de Deus. Mas Abraão aqui, ele está prestes a tomar uma decisão que mudaria, né, a história da sua família. Abraão está prestes a tomar uma decisão que traria frustrações, que creio eu que ele não imaginou, que causaria tanto, que traria tanta frustração assim para a sua família. Mas ele está prestes a tomar uma decisão. Nós aprendemos algo muito importante aqui. Às vezes nós queremos tomar certas decisões, nós temos que decidir certas coisas, mas, irmãos, nós temos que aprender que no momento de raiva, decepções, frustrações, mágoas, amargura, ou até mesmo no momento de uma grande alegria e exultação, quando a gente está afobado, a gente não deve tomar decisões. Porque nesse momento, as nossas emoções, elas estão à flor da pele. Nós não podemos tomar decisões nesses momentos da nossa vida, quando nós estamos nesses sentimentos, nessas emoções, porque muito provavelmente nós diremos coisas que nós vamos nos arrepender depois. Então a gente não deve tomar decisões nesses momentos. É muito melhor esperar o ânimo, né, a poeira baixar, né, as emoções voltarem ali para o seu lugar, achar uma estabilidade emocional e espiritual e depois tomar a decisão. Abraão poderia ter feito isso, mas não. A esposa frustrada, né, então ela instigou o marido a tomar uma decisão e ele precisava decidir alguma coisa. Ele precisava decidir alguma coisa. Então, o que Sara estava tentando fazer aqui com seu marido? Sarai estava instigando o seu marido a cometer o adultério. Cometer o adultério. Então, Abraão, como líder do seu lar, tomou uma decisão que afetaria toda a sua família. Toda a sua família. E, é claro, essa meditação aqui não é simplesmente para maridos, mas todos nós fazemos parte de uma família e nós tomamos decisões que influenciam as nossas famílias. Jovens tomam decisões que influenciam suas famílias. Com quem vai se casar, se vai ter um contato ali com drogas, bebidas, as amizades. Tudo isso influencia a família. Tudo isso. Que diremos então com relação à esposa, marido, esposa, cônjuges? Irmãos, cada decisão que a esposa toma influencia o marido e os filhos. E da mesma forma, cada decisão que o marido toma influencia a esposa e os seus filhos também. E Abraão, ele estava prestes a tomar uma decisão, porque afinal de contas, ele era o líder, o cabeça do lar, e ele precisa assumir uma posição, né? Então, maridos, famílias, esposa, filhos, né? Todos nós, como família, precisamos tomar cuidado com aquilo que nós falamos em momentos de mágoa, de raiva, de frustração. Porque muitas vezes nós falamos coisas que nós dizemos assim depois, puxa, eu não queria ter falado isso. Não, na verdade queria sim, porque a palavra de Deus diz que aquilo que o coração está cheio sai pela boca. Então, no fundo, queria ter falado. Então, ao invés de falar assim, eu não queria ter falado isso, é muito melhor dizer assim, olha, eu me arrependo, eu não deveria ter falado isso. Aí sim. Mas quantas famílias se desfazem hoje por causa disso, né? Quantos filhos hoje em dia? Famílias brigando, não é? Famílias escandalosas,
Tem muitas famílias hoje escandalosas por aí. O filho grita com o pai ou com a mãe e não está nem aí. Ah, eu vou sair de casa. O pai, naquele momento de raiva, então some daqui, vai embora. Não quero mais ver sua cara. Né? Quantas vezes marido, às vezes, briga com a esposa e a esposa... Aí, de repente, no momento de raiva ali, naquele momento, o marido diz assim, eu não te amo mais. E a esposa fala, eu também não te amo. Aí a esposa olha para o marido e fala assim, você quer saber de uma coisa? Para mim chega, eu vou embora. Aí, muitas vezes, eu vou para a casa da minha mãe e do meu pai. Aí o marido, ao invés de apaziguar a situação, o que ele faz? Então vai embora mesmo. É melhor para mim ficar sozinho. Irmãos, o que a gente encontra hoje são famílias que vivem no pé de guerra. Por causa de coisas que falam, por causa de decisões erradas. Né? Então, naquele momento de frustração, Sarai colocou Abraão no canto, fez ele tomar uma decisão, e ele, como líder, eu preciso tomar uma decisão porque a minha esposa está frustrada. Talvez ele quis simplesmente se livrar de um problema. Né? Não, então eu vou fazer assim, vou fazer o que você está mandando, só porque eu não quero falazeiro na minha cabeça. Não, então eu vou fazer o que você está mandando. Porque não quer, né, que a esposa fica falando. Então, infelizmente, por isso que eu falo que esse texto ele retrata muito bem as famílias de hoje. Então, Abraão ele tomou a decisão de se deitar com Agar, a serva da sua esposa, cometeu adultério, cometeu ali uma imoralidade sexual, ele cometeu um pecado hediondo diante de Deus, e ali começou uma sequência de desastres na família por causa da decisão que ele tomou. Né? Então, Agar não estava nos planos de Deus, mas Sara sim. Agora, é claro, quando eu digo não estava nos planos de Deus, eu quero dizer que não estava nos planos originais do Senhor. Tá bom? O plano original de Deus, o cumprimento daquele plano de Deus para o cumprimento daquela promessa, não era de Ismael. Não era para Ismael. Era para Isaac. Não para Ismael. Não para Agar. Deus tinha outros planos na sua soberania, ele tinha outros planos para eles. Mas o plano original ali, com relação a todas as famílias da terra serem abençoadas, era para Sara concebendo Isaac. E todas as famílias da terra sendo abençoadas é porque através dessa genealogia veio o Senhor Jesus Cristo. E através de Cristo, todos nós, todas as famílias são abençoadas por causa da salvação que Ele nos traz. Né? Então, a questão é que Deus não havia explicado para Abraão que ele teria um filho com a sua esposa Sara. Quando, né, ele teria um filho? Deus não havia explicado quando que seria isso. Né? Mas olha só, o que nós vemos aqui, a decisão de Abraão trouxe resultados que frustraram toda a sua família. E é isso que precisa encaixar na nossa cabeça, irmãos. As nossas decisões, elas trazem alegrias ou tristezas para a nossa família. Por isso que é tão importante nós tomarmos decisões sábias. Agora, olha a sequência dos eventos aí. Abraão teve filhos, né, a Agar concebeu. Então Abraão se deitou com ela e ela concebeu. Quando Agar notou que ela... Opa, peraí. E as irmãs sabem, né, como que funciona isso? Opa, peraí. Estou grávida. Aí o que aconteceu, vocês viram? Versículo 4. E ele possuiu Agar e ela concebeu. Engravidou. E vendo ela que concebera, foi sua senhora, quem era a senhora de Agar? Sarai. Foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Agora, Agar tinha filho, estava grávida, mas Sara não tinha. E naquele contexto, naquela época, naquele tempo, a esposa com filhos, ela era mais valorizada. Então agora você tem, além de uma esposa frustrada, que era Sarai, agora você tem Agar, que estava desprezando a sua própria senhora, porque, num português claro, ela estava se achando a dona do pedaço, porque agora ela estava grávida e Sara não tinha filhos. Então Sara foi desprezada pela sua própria serva. Agora existe um problema, porque no versículo 5, então disse Sarai a Abrão: meu agravo seja sobre ti, ou seja, eu estou brava com você, homem.
É isso. Estou brava. Eu estou com vontade de te matar. Por quê? Diz ali, a minha serva pus eu no teu regaço. Ou seja, eu coloquei a minha serva na tua cama para você se deitar com ela. E vendo ela agora que concebeu, agora que ela engravidou, eu sou desprezada aos seus olhos. Ah, homem. Agora Abraão tinha ele estava com uma esposa frustrada, desprezada pela sua própria serva, e agora Sarai, primeiro ela colocou Abraão na parede para ele tomar uma decisão. Homem, você precisa tomar uma decisão, nós não temos filhos, deita com ela. Abraão foi lá. E agora nós temos de novo Sarai colocando Abraão na parede, dizendo, olha, eu estou brava com você, o meu agravo seja contra ti, sobre ti. Eu te dei a minha serva, e agora ela engravidou, e eu não tenho filhos, e agora ela está me desprezando. E aí eu fico imaginando, né, a gente vai imaginando ali, né, a situação do momento, que talvez não foi escrito aqui, mas eu fico imaginando, talvez Sarai olhando para Agar e falando assim, não me despreza não, mulher, eu sou a sua dona. Que bagunça, gente, que bagunça, né? Então aí disse Abrão a Sarai, eis que, versículo 6, eis que a tua serva está na tua mão, faz o que é bom aos teus olhos. Nós temos aqui agora um marido que, instigado pela esposa, tomou uma decisão errada, e aí no final das contas, Sarai, que foi aquela que teve a ideia, a péssima ideia, de dar a sua serva para Abrão, né? Então agora Sarai coloca a culpa no marido, a ideia foi dela, não foi? Mas agora ela coloca a culpa no marido e diz, eu estou brava contigo. E agora você encontra novamente o mesmo marido que lá no comecinho não tomou a decisão correta. Por quê? Não, eu quero tirar um problema das minhas mãos aqui. Essa mulher está falando demais na minha cabeça. Então você vê Abraão tomando uma decisão errada, porque ele não quis tomar a decisão correta, mas agora ele toma, né, ele não toma uma decisão agora. Ele diz assim para ela no versículo 6, ó, a serva é tua, ela está na tua mão, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Não, irmãos, ele era responsável aqui. Ele era responsável, ele precisava tomar uma decisão. Não, faz o que você quiser. Por quê? Eu não quero assumir responsabilidade nenhuma. Faz o que você quiser. Tudo bem. Agora Sara, o que ela faz? Finalzinho do versículo 6. E afligiu-a Sarai, e ela fugiu da sua face. Abrão agora tinha uma esposa frustrada, uma esposa que estava colocando ele na parede para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. Ele tinha uma serva que engravidou dele, que fugiu de casa com uma criança no ventre, porque a esposa dele maltratou ela. Olha que bagunça. Irmãos, isso aqui nos faz pensar e meditar o quanto as decisões que nós tomamos, elas trazem consequências para nós. Até mesmo no caso de Abraão aqui, e no nosso caso, até mesmo quando nós nos recusamos a decidir alguma coisa, quando é necessário tomarmos uma decisão, assumimos uma posição, até mesmo quando nós nos recusamos a decidir, a tomar uma decisão, nós estamos decidindo a não fazer nada. E quantas famílias hoje, o nosso foco aqui é família, nós estamos no mês da família. E a gente aplicando isso aqui para a família, porque o que nós vemos aqui é uma família. Aqui é uma família. Então, aplicando isso para as nossas famílias, quantas vezes, irmãos, nós vemos famílias rolando ladeira abaixo, porque os membros da família não tomam as decisões necessárias. Olha, nós vamos ser mais firmes no Senhor. Olha, nós vamos estar juntos aqui, nós vamos orar juntos, nós vamos ler a Bíblia juntos, nós vamos fazer isso, nós vamos tomar decisões que são necessárias para a nossa vida. E aí, famílias não tomam essa decisão, muito pelo contrário, como nós falamos no domingo passado, se lembra? A empatia, ela falta nas famílias hoje, não tem empatia nenhuma. Famílias não têm amor, não têm empatia, é cada um por si, cada um, né,
ali no seu lugar, e cada um por si, Deus por todos, e as famílias não estão nem aí umas com as outras. E aí, por causa disso, acaba que, no momento de tomar uma decisão, um filho não tem aquela ousadia e coragem, liberdade para chegar no pai e falar: pai, o que eu devo fazer? A esposa não tem aquela liberdade de falar para o marido: marido, o que eu devo fazer? O marido não tem aquela liberdade de falar assim: esposa, o que eu devo fazer? O que você acha que eu devo fazer? Não tem. Por quê? Porque não tem empatia. Não tem empatia. Então, por causa dessa falta, né, de tomada de decisões, ou de tomar decisões corretas, muitas famílias estão rolando ladeira abaixo, pais perdendo filhos, cônjuges perdendo um ao outro. Por quê? Porque no final das contas, ninguém quer tomar a decisão que precisa ser tomada, né? Então, nos nossos lares, irmãos, nós precisamos ter esse costume, esse bom costume de perguntar para aquele membro da família: o que você acha? Esposa, o que você acha que eu devo fazer? Não, mas eu sou o cabeça, eu é que mando. Na minha casa eu sou o homem, eu sou o macho. Eu que mando lá. Eu não posso perguntar para ela, eu vou demonstrar fraqueza. Fraqueza não, meu irmão, você vai demonstrar sabedoria. Você vai demonstrar sabedoria. Você vai, olha, eu falo por experiência própria. Você vai ficar chocado de ver o quanto de sabedoria que a sua esposa tem. Vai ficar chocado. Eu sou o marido, líder do lar. O que eu decido está decidido, porque é eu que mando. Numa família cristã, não funciona dessa forma. Não funciona. Numa família cristã não tem marido machista, ditador. Aqui quem manda sou eu, a última palavra é minha. E fala: sim, senhor, porque eu sou seu marido. A Bíblia fala que eu sou cabeça, eu é que mando. Não, espera aí. Você é responsável pelo seu lar, sim, a gente não pode desconsiderar isso. A palavra de Deus diz que o marido é o cabeça da esposa e a esposa deve se submeter, deve dar reverência ao marido. Mas isso não quer dizer que você tem poder sobre ela, no sentido de aqui quem manda sou eu e pronto, acabou e ela não pode falar nada. Não, espera aí, irmão. Cuidado com isso. E nem não pode haver coisas desse tipo assim: eu não dependo do meu marido para tomar decisões porque a vida é minha. Não pode também, irmãs. Entende como é que deve haver um equilíbrio no lar, a harmonia? Não pode haver isso. Filhos, não podem dizer assim, independente se mora em casa ou não, mas filho não pode dizer assim: eu já sou bem grandinho para tomar minhas próprias decisões, eu não preciso consultar meus pais. Não, espera aí. Os filhos sempre precisam dar reverência e honra para os pais. Sempre. Especialmente se o filho for solteiro, e mais especialmente ainda se ele mora debaixo do mesmo teto. Então não tem essa questão do filho falar assim: não, mas é a minha privacidade, você tem que respeitar. Espera aí, privacidade? Na minha casa? Enquanto o filho meu estiver comendo da minha comida, estiver debaixo do meu teto, tem essa questão de privacidade não, irmãos. Eu preciso tomar conta da vida dele, ele é meu filho, eu sou responsável. As amizades que ele tem são responsabilidade minha, as coisas que ele mexe são responsabilidade minha. Se o meu filho experimenta droga, isso é responsabilidade minha. Se ele experimenta bebida, é responsabilidade minha. Se a minha esposa está frustrada, no caso aqui, é responsabilidade minha como marido, porque eu sou o provedor do lar, não somente botar comida na mesa, mas eu sou o provedor emocional e espiritual do lar. E da mesma forma a esposa, ela é ajudadora do seu marido. Não tapete. Ela não fica, você não vai encontrar o conceito bíblico de que o homem é superior à mulher. Você encontra papéis diferentes, mas a posição é a mesma. A posição é a mesma. Então, tudo isso, se nós não entendermos esses conceitos importantíssimos que a Bíblia traz sobre famílias, nós vamos tomar decisões erradas. Porque aí o filho vai dizer para o pai: não, o senhor não manda em mim, eu decido minha vida. E aí ele vai tomar a decisão errada e vai dar cabeçada. Por quê? Porque eu não escuto o pai. E da mesma forma, o marido. Quantas vezes, irmãos, a gente como marido, a gente toma uma decisão, faz alguma coisa, ou compra alguma coisa, não sei, faz alguma coisa. E aí depois aquilo, como se diz, dá ruim, dá errado. Aí a gente olha para a esposa assim, ela não precisa falar nada, só de olhar para nós, ela já transmite aquela ideia assim, eu sabia.
Por isso que eu falo, irmãos, a gente ficaria chocado em saber o quanto a nossa família poderia ser diferente se houvesse essa comunicação para tomar decisões, né? Para tomar decisões. Então, infelizmente, esse é o quadro que nós encontramos de família, né? Como é que a gente finaliza isso para concluir? A decisão de Abraão não estava de acordo com os planos originais de Deus. As nossas decisões, irmãos, elas devem estar nos planos de Deus. Deus cumpre os planos dele quando tomamos as decisões que ele quer. A palavra de Deus nos dá as orientações para decidirmos. E quando nós tomamos decisões de acordo com os planos de Deus, sai tudo perfeito. Às vezes nós sofremos, às vezes nós enfrentamos lutas, muitas vezes, aliás, enfrentamos lutas, enfrentamos dificuldades, enfrentamos, né, muitos desafios. Às vezes nós precisamos cortar certas coisas da família, da nossa própria vida. Às vezes nós precisamos tomar algumas decisões drásticas dentro do lar, mas quando nós tomamos decisões pautadas na palavra de Deus, escuta isso, não tem como dar errado. É impossível dar errado. Mesmo que aos nossos olhos nós olhemos e digamos assim, puxa vida, eu acho que eu fiz errado. Não, se a palavra de Deus diz que você devia fazer aquilo, então você tomou a decisão certa, independente de quem aprovou, independente de que as outras pessoas acham, independente de qualquer coisa. Se Deus mandou, obedeça. Não tem como dar errado, não tem como. Abraão, ele precisava crer na promessa de Deus. Mas aí no desenrolar da história, olha lá o capítulo 21, para a gente finalizar aqui, porque é impossível para nós falarmos desse caos na família de Abraão, sem mencionar a bênção do cumprimento da promessa de Deus. Porque ainda que Abraão pisou na bola, errou feio, trouxe transtornos para a família, frustrações, tristeza, raiva, decepções, por causa da sua má decisão, ainda assim, o que nós encontramos é que Abraão, depois ele voltou a crer na promessa do Senhor, e Deus cumpriu, porque Deus sempre cumpre aquilo que ele promete. Gênesis capítulo 21, versículos 1 a 7. E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha prometido, como ele tinha prometido. E concebeu Sara, e deu a Abraão um filho na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha falado. Ao tempo de quem? De Deus. E Abraão pôs o nome no filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, o nome de Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como o Senhor lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me tem feito riso, todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais, quem diria a Abraão, Sara está falando, tá? Escuta isso. Quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos? Pois lhe dei um filho na sua velhice. A pergunta que fica é, cadê aquela Sara que a gente viu no capítulo 16? Porque para mim isso aqui é outra pessoa. Aquela Sara já não tinha mais. Agora nós encontramos outra Sara. E é justamente isso, irmãos, apesar de decisões erradas que nós tomamos, quando nós reconhecemos que aquela decisão não foi uma decisão correta, quando nós reconhecemos isso, daquele ponto em diante, Deus traz a bênção. Por quê? Porque nós reconhecemos. Então Deus cumpre a promessa dele, Deus traz a bênção. Então escuta, toma decisões corretas, tomemos nós todos decisões corretas, porque Deus sempre traz a bênção. Aos nossos olhos, às vezes ele pode demorar. Quantos anos Abraão tinha aqui quando nasceu Isaque? 100. Quantos anos ele tinha quando ele recebeu a promessa em Gênesis capítulo 12? 75. Abraão teve que esperar quantos anos? Uau! 25 anos. E a gente não consegue esperar um dia para algumas coisas, né?
Sai uma promoção lá, televisão 70 polegadas por tanto. Rapaz, eu preciso comprar aquilo. Eu preciso comprar, não preciso perder. Aí você vai na loja alimentar, né, e olhar e tal. Não, aí o vendedor chega e fala, não, mas isso aqui é assim e tal e tal. Mas eu preciso dessa televisão. O subconsciente está dizendo assim, na verdade o coração, né? O coração está dizendo assim, pergunta para a esposa, pergunta para a esposa, pergunta para a esposa. Aí o vendedor, aí a gente fala, né? Não, olha, eu vou pensar, não, porque é a última e não sei o quê, só tem mais uma e tal e tal. Rapaz, eu preciso decidir. Não, fala com a esposa. Não, eu vou comprar. Não, eu falo para a esposa. Não, eu vou. Me dá isso aí, vamos comprar. Aí você chega em casa com uma televisão 70 polegadas. Pagou o olho da cara. Aí a esposa olha para você e fala assim, meu bem, a gente vai morar dentro da televisão, da caixa da televisão? Por quê, meu bem? Porque a gente vive de aluguel, a gente não tem casa própria. A gente não está juntando dinheiro para comprar a casa própria? Meu bem, mas... Claro, isso é apenas um exemplo, né, mais prático, mas aí a gente aplica em qualquer parte da nossa vida, tá bom? Abraão teve que esperar 25 anos. 25 anos. Finalizando aqui, irmãos, a conclusão é, concluindo, o que Deus quer que você decida diante da sua família? Quais as decisões que você tem tomado, que eu tenho tomado na minha vida? Talvez você é estudante na sua vida universitária, na sua vida profissional, na sua vida familiar, na sua vida espiritual. Quais decisões você e eu precisamos tomar? Como essas decisões têm afetado a nossa família? Têm trazido bons resultados ou frustrações? Será que algum de nós precisamos tomar decisões sérias para que a nossa família seja protegida de frustrações? Como a minha família olha para mim, como a sua família olha para você, levando em consideração as decisões que você toma, ou as decisões que eu tomo? Será que a minha família pode olhar para mim e dizer assim, realmente, eis aí um servo de Deus, vejo isso nas decisões que ele toma? Ou talvez a minha família olha para mim e vai dizer assim, eis aí um homem que não tem respeito nenhum diante da família. Por quê? Vive tomando más decisões. O que a gente aprende com isso, irmãos? Sempre uma regra: obedecer à palavra de Deus e confiar nas suas promessas nos faz tomar boas decisões, nos livra das frustrações e dos frutos indesejáveis das nossas más escolhas. Só precisamos confiar na palavra de Deus e nas promessas que ela nos traz. A palavra de Deus te mandou tomar tal decisão? Tome. Independente da circunstância, independente de qualquer coisa, tome. Por quê? Porque se a palavra de Deus diz, sempre vai dar certo. Sempre. Amém?